Bom, muito boa tarde a todos. Portanto, eu começava por cumprimentar e agradecer e saudar ao nosso convidado Joaquim Azevedo a disponibilidade que mostrou para nos vir falar sobre um tema muito importante, que tem a ver com tentar ajudar a erradicar a pobreza nas suas origens. Portanto, depois deixaríamos só convidar ao nosso convidado falar. Cumprimentava naturalmente a audiência, agradecia em nome do Comissariado Social ao Clube de Leitura a disponibilidade que mostrou para organizar uma sessão deste tipo, pronto, várias pessoas que intervieram, o Vitório Luís Cor, o Fernando Ponte e outras pessoas também, mas pronto, dos dois eu agradeço a todos. E portanto, também dizer que, entendendo que isto é o Clube de Leitura, com a ligação a uma questão solidária, temos aqui a Ajudares, uma associação daqui de Paranhos, do bairro da Azenha, quem conhece a zona de Paranhos, que procura ajudar crianças, adolescentes em diversas atividades e naturalmente os meios não são muitos e os recursos também não, e portanto quem quiser terá aí possibilidade de contribuir para ajudar. Eu devo fazer só uma breve apresentação. O professor Joaquim Azevedo é professor jubilado. Jubilado significa que a gente está com muito júbilo na nossa fase da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, tem um percurso que eu suponho que a maioria de todos, se calhar, conhecem. Portanto, tem funções normativas como secretário de Estado de Ensino Básico e Secundário. Portanto, mas fundamentalmente tem tido uma preocupação que é extremamente relevante no aspecto de tentar ajudar a ultrapassar as questões de pobreza na sua origem. Tenho uma associação que é a Arco Maior, que eu não vou explicar porque tem quem explique melhor do que eu, e só para resumir, recentemente lançou um livro do qual, na divulgação que foi feita pelo Clube de Leitura, se faz referência, que é o modo de produção da exclusão escolar, olhar a escola a partir dos excluídos. Portanto, isto é um aspecto que nós temos obrigação de refletir em diversos aspectos, mas eu não estou aqui para falar e passo a palavra ao professor Joaquim Azevedo para nos presentear, digamos, com a sua experiência. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, professor. Sim, então, boa tarde a cada uma e a cada um. Tenho muito gosto de estar aqui também e agradecer o convite que me foi feito. Eu, por ser aqui, tinha que dizer que sim, portanto, ainda por cima nesta casa, não é, que foi pensada pelo ano. Pronto, eu tenho trabalhado nos últimos 13 anos com um conjunto de, digamos que a principal atividade, porque depois fui largando também na universidade, e com um grupo de jovens que abandonam, que são marginalizados e abandonam as escolas. E é uma espécie de o que as escolas públicas vão largando pelo caminho, não é? Nós temos 17 agrupamentos aqui no Porto e todos os anos, primeiro há um conjunto de crianças e adolescentes que são acompanhados pelas comissões de proteção, portanto têm processos de promoção e proteção abertos, no Porto são 2.000 e tal em cada ano, e é muita gente, a volta de 5-6% da população escolar da cidade, e depois desses, cerca de 200 na altura, em 2010, perde-se-lhes completamente o rastro, e portanto são pessoas que depois não têm acompanhamento, não têm apoio. E
em 2010, o juiz Armando Leandro, que era o presidente destas comissões de proteção a nível nacional, veio aqui ao Porto, eu reuni com a Câmara e foi à Universidade Católica também reunir comigo, porque eu já estudava as questões do abandono escolar há muitos anos e eu conhecia-os bem. E vieram alertar-nos para um problema que desses 2000 e tal, os tais 200 mais ou menos, perdia-se o radar completo e isso é um problema muito mais grave, porque os que estão a ser acompanhados já é um problema, quanto mais aqueles a quem se perde totalmente o rastro. E então, daí nasceu uma ideia de o Porto tem de ter resposta. Portanto, foi assim que começou o projeto. A cidade tem que ter resposta para isto. Portanto, isto são os invisíveis, há muitos autores que chamam esta população os invisíveis, porque nós nunca damos conta deles, não é? O Porto é conhecido pelo glamour, não é? E é hoje uma cidade muito internacionalizada, mas depois esta realidade que está latente na cidade, a cidade tem muita gente pobre e muita urbanização construída para esses pobres, não é? E muito segmentada, muito sectorializada e marginalizada dentro da urbanização da cidade. E são pessoas que nós não vemos, de facto, mas existem e são muitos, são milhares e milhares. E então tentamos criar uma resposta que fosse educativa, quer dizer, como é que é possível então ir ter com essa população que rejeitou a escola e que a escola rejeitou e construir outra vez outro percurso educativo, que foi o que falhou. Pronto, e é nisso que temos andado a trabalhar nos últimos 13 anos. E com cerca de 100 miúdos por ano, já passaram pelo arco maior 600 adolescentes. E a certa altura do processo, eu como tenho esta costela de fazer perguntas e da investigação, comecei-me a perguntar o que é que aconteceu realmente com eles na escola, porque os estudos que existem sobre o abandono escolar, mesmo internacionalmente e mesmo os da investigação, que supostamente não devia ter ângulos mortos, são estudos que focam as questões do contexto, são miúdos que vivem em geral em contexto de pobreza e de alguma violência, tensão e violência. São miúdos que eles próprios, nós conhecemos, não investem na escolarização. Depois temos as políticas educativas que são construídas de uma maneira que não lhes permite dar resposta. Temos logo aí 3 fatores muito importantes. E temos o da família, que é aquele que é mais invocado quando se trabalha com as escolas, é assim, as famílias não os apoiam, não nos ligam, de certo modo despejam-nos aqui e depois não querem saber e não têm capacidade na própria família. Muitas vezes há o pai ou a mãe que estão detidos, às vezes os dois vivem com os avós, ou às vezes nem com os avós, estão institucionalizados, são retirados às famílias. Nós cada vez mais temos anualmente miúdos institucionalizados. E há uma quinta razão que nunca aparece, que é a escola. A escola não fez nada, a escola fez tudo bem, fez tudo o que podia e ainda por cima legalmente há um quadro legal que diz que as escolas são inclusivas todas. E nos projetos educativos das escolas é a primeira coisa que aparece logo nos grandes princípios morais de que a escola é inclusiva. Não. Só que estes miúdos vêm dessas escolas. E então o que é que aconteceu nas escolas para eles chegarem a esta situação? Porque a escola não é propriamente uma espécie de passagem que não interfere, que não tem nada a ver com... Eles entram de uma maneira e portanto, a escola é completamente imune, não intervém. Mas a escola intervém. E, portanto, há um quinto elemento que eu chamo mesmo é desocultar esse ângulo morto, que mesmo do ponto de vista da investigação é muito ignorado, que é o papel da própria escola, não é? De onde todos saímos, e particularmente nós que continuamos na escola a vida toda, e portanto nós temos dificuldade em olhar para dentro de nós, não é? E para a instituição, para a escola. Todos os investigadores passaram pela escola, vivem na escola, muitos deles, e não interrogam a escola. E portanto foi esse trabalho que eu quis fazer. E então
também estou numa posição privilegiada para fazer, é verdade, mas pronto, pedi a autorização e fiz a análise de 25 chamados processos individuais dos alunos, portanto, de alunos que passaram para o arco maior, analisei o que é que aconteceu com eles, desde que entraram na escola até que saíram. E, portanto, às vezes são documentos, pilhas enormes de relatórios e ocorrências, muitas, é muito difícil. E é muito triste e violento ler aquilo, muito para mim, que trabalho na educação desde sempre. E estudei 25 casos, portanto, depois, pelo efeito de saturação, não havia mais dados novos e acabei ali. E publiquei um artigo com os resultados dessa investigação. E achei que publicar o artigo não era suficiente. Porquê? Porque, de facto, a escola tem uma participação muito ativa na marginalização desses alunos. Tem dificuldade em lidar, muita dificuldade em lidar com esses alunos, não porque o professor ou o diretor o manifestem essa intenção, não. É a lógica com que a escola está construída e os professores e os diretores estão muito... dificilmente apreendem e quando apreendem têm dificuldade em remar contra a lógica instituída. E, portanto, eu, a certa altura, comecei a perceber, ao analisar esses documentos dos alunos, que existe aquilo que eu chamei um modo de produção da exclusão escolar. Como existe o modo de produção capitalista, eu fui buscar o conceito. Há um modo de produção de exclusão, portanto, a escola lentamente e despercebidamente vai marginalizando alguns alunos. E depois, no fim, a melhor solução é eles saírem. E é melhor para a escola e é melhor para eles. Portanto, é uma espécie de win-win e resolve-se o problema e ninguém fala mais nisso. Só que ninguém fala mais nisso é que não se resolve o problema passa-se depois para o conjunto da sociedade e esses 200 miúdos passam a ser 200 potenciais, muitos deles já são, ou consumidores de estupefacientes, ou delinquentes, pré-delinquentes, delinquentes, muitos deles têm muitos processos já abertos em tribunal, e por aí fora. E, portanto, nós temos dificuldade, voltando atrás, temos dificuldade em lidar com esta realidade do modo de produção. E eu identifiquei 12 passos que as escolas, quase todos os miúdos, passavam por esses passos. E eu posso dizer rapidamente, portanto, primeiro, a detecção de que existe ali uma situação problemática que é preciso enfrentar. Todas as escolas o identificam logo no primeiro ou no segundo ano. Portanto, nós temos uma capacidade de perceber os problemas e de identificar muito atenta e precoce, e imediatamente fazemos uma catalogação dos alunos. Aluno problemático, aluno de risco. Portanto, eles entram numa categoria. E ao entrar na categoria, sem nós nos apercebermos, nós estamos a distanciar de cada um deles e estamos a colocá-los numa categoria. Portanto, ao colocar na categoria, deixa de ser necessário conhecer mais, saber mais, ou perceber melhor, ou ouvir, ou escutar, porque já está resolvido, é um aluno de risco, é um aluno problemático. E até as políticas educativas respondem a esses alunos e dizem há cursos para quem reprovou 2 vezes. A mesma escola, a mesma política que diz que a escola é inclusiva tem medidas para as escolas que fazem reprovar os alunos 2 vezes, por exemplo. E logo aos 13 anos já é possível criar coisas diferentes. E, portanto, a catalogação. Depois, a seguir à catalogação, vem a certificação de que é um aluno de risco e problemático. Através de quê? Relatórios de psicólogos, pedopsiquiatras. Portanto, fica cientificamente provado que o aluno é mesmo um aluno de risco e, portanto, está logo ali, de certo modo, a escola, de certo modo, pode descansar. Quer dizer, porque não precisa de investir muito mais, a não ser tomar as medidas que existem gerais. Depois, estes alunos têm, normalmente, medidas de apoio, quase todos eles. Essas medidas de apoio, na realidade, o que é que são? São ou mais aulas de português e matemática, geralmente, e depois outras áreas, mas mais aulas, portanto, mais tempo de aulas, portanto, mais do mesmo, ou menos do mesmo, que chama-se adequações curriculares, que é retirar partes do currículo e, por exemplo, fazer em 2 anos 1 ano. Mas é do mesmo. Ou então reprovar. Reprovam imensas vezes. Há alunos que reprovam 5 vezes no mesmo ano de escolaridade.
Portanto, que é uma coisa de uma violência, de uma que não tem nome. Como é que é possível? Quer dizer, a escola não devia ser uma instituição de maus tratos. A escola queixa-se que a família, que isto, que aquilo, se trata mal os filhos, mas a escola reprovar 5 vezes o aluno no mesmo ano de escolaridade, quer dizer, e depois, mesmo quando reprova, obriga o aluno a estudar tudo de novo. Mas não interessa. É uma lógica muito industrial, para falar aqui nesta instituição, muito maquinal e industrial, e quero depois saber pouco das pessoas. E depois, portanto, reprovas muitas vezes. E depois tem um comportamento perante estes alunos que é isso que custa mais ler nos processos, é a lista das incapacidades. Portanto, imediatamente começa a listar as incapacidades. Não é capaz disto, não sabe fazer aquilo, não está quieto, não faz, não sei o que. Não... É impressionante. São listas e listas e listas, todos os trimestres e todos os anos letivos. No final do ano, vem a lista das incapacidades. E esses alunos são confrontados, portanto, por escrito, né, e as famílias, com a lista das incapacidades. Eles depois, eu percebo que quando chegam junto de nós, são miúdos que dizem: não me ponha a fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não quero fazer nada, eu estou aqui num canto, deixe-me estar aqui com o telemóvel num canto, que eu estou calado, e eu até ter 18 anos tenho que andar aqui, e portanto eu estou calado e cumpro o meu dever, já cumpro o meu dever. Portanto, não me venham pedir nada, porque eu não sei fazer nada. Pá, escreves aqui 2 coisas, não sei escrever. E muitos não sabem ler, não sabem escrever, têm 15, 16 anos. Bom. E, portanto, essas listas de incapacidades são uma coisa horrível. Como é que... E depois eu já tenho feito sessões com professores, e eu trabalho com professores todos os dias, agora vou a correr a seguir para uma sessão de trabalho com professores, eu não me chamo de formação, mas é isso, é a partir dos problemas que foram detectados antes, vamos trabalhar em conjunto durante 2 horas. E eu, uma vez, eu já pego, porque eu aqui no livro depois pus os casos, peguei em 12 casos, sintetizando o que eu li, o que eu procurei sobre cada um, eu sintetizo aqui 12 dos 25. E às vezes pego num deles e leio, assim, de fio para vir. Demora um bocado, alguns têm 7 páginas, e portanto, e ouvir aquilo é uma coisa difícil para os professores, porque aquilo foi escrito pelos professores, e portanto, e confrontá-los com o que escrevem, numa ótica de distanciamento e de análise crítica, é muito duro. E depois, a justificação em geral é que nós, se não escrevermos isso, não temos os apoios, portanto, que depois é possível mobilizar para os alunos. Eu tenho que dizer que ele tem aquela dificuldade, ou que tem aquele não sei o quê, porque senão não justifico. Seja como for, não se pode construir, digamos, uma educação de qualidade identificando as incapacidades dos alunos. E depois, normalmente, os textos terminam sempre dizendo que o aluno nunca aproveita as capacidades que tem, e eu às vezes estudo 200 páginas onde nunca está identificada uma capacidade do aluno, nunca. E, portanto, e terminam sempre, os relatórios terminam, não aproveita as capacidades que tem, nem as oportunidades que a escola lhe dá. Pronto. E passa-se isto muito para a família. E depois, entretanto, os alunos começam a reprovar, começam as abstenções, muitos processos disciplinares, dias de suspensão. É uma bola de neve que se amplia no 5º ano, portanto, na passagem do professor único para o 5º ano, para os 10 professores ou 11, é o descalabro, portanto, rebenta completamente a bolha, e começa a tensão, e vai aumentando, até 12 dias de suspensão, 1 vez, 2 vezes, expulsões, né, das escolas. E depois há escolas que não os aceitam. Nós tivemos um miúdo há pouco tempo que se inscreveu em 7 escolas públicas da cidade e foi rejeitada sempre. Portanto, é só para termos ideia do que é o outro lado da escola inclusiva, de que não se fala. E foi rejeitada porquê? Por causa do... vão logo ver o cadastro, né? E é rejeitada por causa do cadastro. E a maior parte dos nossos miúdos é rejeitado nas escolas. E, portanto, é esse tratamento. E depois, no fim, termina enviando-o para percursos ou cursos alternativos, mas já quando a situação está, digamos, num ponto
de conflito e tensão insanável, portanto, o que é uma medida pouco educativa. E antes disso, como eu estava a dizer há bocado, as medidas depois que a escola adota são muito punitivas, não é? São uma lógica muito punitiva. Não é? É punir cada vez mais. Portanto, aquilo é uma bola de neve que educativamente, portanto, não há uma educação mais restauradora, não é? É encorajadora, restauradora, é punitiva. A lógica da escola é muito punitiva. Punição, recompensa, e isto do ponto de vista educativo é muito questionável e, nestes casos, nunca deu resultado. Pronto, e decidi fazer publicar o livro com casos e com esta reflexão, com o artigo que eu publiquei, e depois com uma reflexão adicional. E o que estou a tentar fazer agora, e digo aí no fim do livro, é dizer então como é que se pode lidar com estes alunos, porque nós, os 600 miúdos que recebemos, a maioria deles quer dizer, conseguiu endireitar mais ou menos a sua vida e seguir, arranjar um emprego, tentar viver uma vida mais honesta e decente, quer dizer, mas em muitos casos é impossível. Alguns nós até obrigamos, ainda este ano, acabei de fazer isso há 2 semanas, obrigar um miúdo a ser detido, porque é impossível, quer dizer, o desnorte e a perturbação mental é tal em alguns miúdos, e nos últimos anos tem sido mais, aparecem mais casos desses, que não há maneira nenhuma de resolver aquilo que não criando uns limites muito rígidos e fixos, não é? E muitas vezes isso consegue ser orientador. E eu percebi isso até pelo caso de uma das miúdas que nós tivemos, que eu encontrei, digamos, já depois de ter passado pelo Arco Maior, e que eu encontrei, e ela depois dizia-me: olha, a única coisa boa que eu tive na vida foi quando estive num colégio interno, e portanto eu tinha que obedecer àquilo tudo, estava tudo pré-concebido. Quando esteve connosco no Arco Maior, nunca chegou um dia a horas à escola, ao ar, era muito complicada, sempre. E agora está no exército. E eu perguntei-lhe: e então, e estás bem? Claro, tenho outra vez tudo ali, tal. Por isso é que eu fui para lá. E portanto, ela sabe que não se controla e que não tem autodomínio sobre si, e escolheu uma solução interessante. Portanto, e esta coisa de dizerem: eu só me sentir bem na vida quando estive num regime de controle absoluto sobre mim próprio, é o que dizem muitos dos psicólogos e psiquiatras que trabalham com estes miúdos e que acompanham os momentos de tensão. Muitos miúdos, é muito restaurador essa questão de lhes imporem os limites que eles não impõem a si mesmos. E temos muitos outros miúdos que passaram até por centros de recuperação de toxicodependência, que os recuperaram mesmo muito, e lá está, por causa desse sistema muito rígido também. E pronto, e estou a tentar explicar o que é que nós fazemos em termos educativos, e já propusemos até à Câmara que fizesse um trabalho, ou que promovesse um trabalho com os agrupamentos, para tentar passar um pouco do que nós fazemos para dentro dos agrupamentos, porque nós, se forem ao site do Arco Maior, nós temos isso escrito em todo lado. O nosso maior sonho é deixar de existir. Nós não queremos ser uma instituição conhecida, divulgada, não fazemos propaganda, não queremos que falem de nós, a não ser, de vez em quando, as televisões aparecem, querem fazer, claro, com os desgraçados, há sempre um gosto grande, somos muito atacados por jornalistas, porque reunimos os mais desgraçados da cidade, e, portanto, está ali tudo à mão, além de instituições que querem trabalhar com essa população. E, portanto, nós não queremos, nós queremos desaparecer. E, portanto, e somos um projeto, não queremos ser uma escola. O Ministério quer que sejamos uma escola. Nós temos muitos problemas por não sermos uma escola, mas nós somos um projeto. Nós, amanhã, se isto acabar, desaparecemos. Pagamos indemnizações às pessoas que temos de trabalhar connosco, e o dinheiro para lhes pagar está lá, está reservado, e fechamos. Não, quer dizer, porquê? Porque a escola não pode pôr nenhuma criança fora. Nenhuma escola. Quer dizer, nós, em ambiente democrático, não podemos aceitar isso.
seja por que razão seja. E, portanto, esse princípio é o princípio que a gente tem que respeitar. Senão, qualquer dia, nós desde setembro, estamos a ser pressionadíssimos para receber alunos. E muitas vezes quem nos pressiona não são só as instituições de acolhimento, que acolhem miúdos que vêm às vezes que estão nos meios de Lisboa, dentro dos seus gangues e que são passados para o Porto para os desatrelar desses contextos e assim, nós recebemos também miúdos desses, mas temos agora perdi-me com isso. Não sei onde é que Quer ser escola. sim, pronto, e o sonho é deixar de existir. Pronto, e queremos mesmo isso. As escolas deviam parar o processo dentro, não é? E ter soluções. Só que o que nós fazemos, em geral, o Ministério dificilmente autorizaria que fosse feito dentro de uma escola. E, portanto, há este jogo, não é? Nós não queremos receber mais miúdos e que travamos isto muito, e era o que eu estava a contar, no início deste ano já fomos massacrados e continuamos permanentemente a pedir-nos para receber miúdos, e nós não podemos, porque já não temos sequer vagas para os acolher, estamos já com 100 miúdos. E portanto, não... Há aqui qualquer coisa que podia ser feito. Eu sugeri que fosse uma espécie de uma plataforma, um programa de tolerância zero à marginalização e ao abandono escolar. Porque eu não digo só abandono escolar, porque o abandono escolar incide na mesma sobre aqueles 4 pilares, é culpa do aluno. Deve-se falar em marginalização. A escola marginaliza, a sociedade marginaliza, mas a escola também participa nesse processo. E se a escola não os marginalizasse, eles não tinham saído. E é possível não os marginalizar com outra pedagogia, com outra maneira de trabalhar, com outra organização da escola. É simples. Simples. Nós trabalhamos com professores do ensino geral, das escolas. Nós não... O Ministério dá-nos os professores e são os professores que estão a dar as aulas no ensino geral. Só que chegam lá, além de ficarem brancos nas primeiras semanas, depois recuperam. E porquê? Porque nós temos um sistema de funcionamento e uma maneira de trabalhar que os tranquiliza, porque está totalmente estruturada. É uma forma muito estruturada e as pessoas percebem, lentamente, vão percebendo e aderem. Nós, neste momento, estamos ainda em novembro e já temos as equipas sintonizadas. E eles entraram em setembro, não é? Portanto, já estão sintonizados. Pronto, eu esforço muito nas tardes a ir trabalhar, mas pronto, temos este trabalho de Sísifo todos os anos, fazemos isto e depois a pedra rola por aí abaixo, eles vão-se embora e ganham outros. É uma desgraça, mas pronto, é o que é. E portanto, nós trabalhamos muito. É possível esses professores, quer dizer, é preciso ter uma alternativa educativa consistente, muito estruturada. E baseada na pedagogia e não na parafernália de técnicos que intervêm para não sei o quê. Portanto, nós somos professores. Professores, pedagogia. Essas são as nossas 3 prioridades. E a pedagogia faz milagres. É essa a grande questão que eu quero tentar explicar. E baseado em quê? Proximidade. Tem tudo a ver com a questão da solidariedade. É a proximidade. É estarmos próximos de cada um deles. De cada um, não é deles, é de cada um. E depois, esta proximidade ser imbuída de muito respeito, nós temos que os respeitar, as suas identidades, as suas características, não os julgar, não os penalizar, não os recriminar, porque se queremos fazer alguma coisa para a frente positiva com eles, não podemos ir por esse caminho. E isso é a proximidade, é a escuta, muito trabalho de escuta, muita pergunta. Portanto, para não recriminar e não julgar, tem que se fazer sobretudo perguntas, muitas perguntas, aprender a fazer perguntas em vez de desatar meia hora, não é? E então há entre os professores, isso é uma praga monumental, que é lições de moral, pregar lições de moral. Portanto, qualquer coisa que aconteça na escola, há um problema, há uma disciplina, são 10 minutos de... E isto entra a 100 e sai a 300. Não, porquê? Porque é o motivador, supostamente a lição de moral era para motivar. O motivador, em relação ao aluno, é extrínseco. O motivador não está na cabeça do aluno, está na cabeça do professor. Basta perceber isto para deixar de lado lições de moral. Quer dizer, porque o que os alunos ouvem são os gestos dos professores, não são as palavras.
E geralmente os professores fazem isto em cima de um clima de tensão, de um problema, em que o cérebro deles está a 1000, não ouvem, não é possível sequer. E depois os motivadores têm de ser intrínsecos. E é esse o nosso trabalho, é gerar dentro de cada um, que são uma espécie de, digamos, de um corpo completamente incapaz de se autossustentar, é ir metendo, ir ajudando a que cada um, e tem que ser eles, não podemos ser nós, a criar algumas estacas lá dentro de si, que estruture, que os oriente, que comece, até que eles dizem, eu vou, e vou empregar-me, e vou, arranjem-me um emprego que eu vou, ou fazem, eu vou. E nós ficamos assim às vezes, assim, como é que isto aconteceu? De repente, assim, acordam, parece que acordam para a vida. E aquilo foi um trabalho muito lento, nós agora sabemos isso, não sabíamos, e temos percebido. É um trabalho muito lento, são pequeninas pedras, não é, que se vão juntando, ou essas estacas, e que os ajudam a orientar-se. E, portanto, baseado na escuta, no encorajamento, não na punição de recompensa, mas no encorajamento. Portanto, eles se geram um problema, têm que encontrar uma solução. E essa solução, se não encontram, nós encontramos com eles. E, portanto, a punição não resolve nada, porque a questão de irem para casa, eles vão para casa que eles querem, e eles na escola provocam a ordem de sair da sala de aula que é o que eles querem, não é? Não vale a pena contar mais exemplos, mas temos muitos exemplos disso. E portanto, a proximidade, com respeito, com muito respeito, é muito importante isso, não os invadir, e é fácil, porque nós estamos muito com eles. Portanto, a escuta, no fundo, é uma espécie de ética amorosa. Portanto, nós temos muita dificuldade em falar de amor, muita dificuldade, sobretudo em termos técnicos, não é? Os professores têm muita dificuldade em falar do amor e da ética amorosa que é preciso existir nas escolas. E depois quer dizer, abandonando essas palavras e esses conceitos, não é? Nós estamos a abandonar coisas muito importantes e não nos apercebemos disso. E o léxico do amor é muito importante para perceber isto, porque isto que nós fazemos é instaurar um clima educacional amoroso. Não é mais do que isso. E claro, depois adotamos um modelo de competências socioemocionais, adotamos modelos de todos os alunos têm um roteiro de aprendizagens e desenvolvimento, que não sei o que, depois a gente vai dizer, mas afinal é um amor muito industrializado e tecnicizado. Claro, nós temos de ter uma forma de trabalhar que seja potente, segura, não é? Temos construído isso ao longo dos anos. Mas o que está ali por trás, no dia-a-dia, todos os dias, é uma relação amorosa com eles, não é mais do que isso. Nós temos também, confundimos muito o amor com a concepção romântica do amor, e depois temos, ou sexualizada, e depois temos muita dificuldade em pensar o amor a este nível de dar-se, não é? Ou como diz um autor, o amor é o que o amor faz. Porque já diziam dos papas que o amor é performativo, porque de facto não é senão performativo. Não, se for assim uma coisa dita no ar, não é amor. E portanto temos essa relação com eles, construímos essa relação e dedicamos-nos muito a construir soluções educativas apropriadas a cada um, ou a pequenos grupos. Trabalhamos com grupos de 10, que é o que trabalha qualquer escola, que tem um PF, nós também somos catalogados como PF, e portanto, para sermos reconhecidos pelo Ministério, e portanto, tem 10 alunos, trabalhamos às vezes com grupos de 5, e temos muitas vezes de trabalhar os 5 divididos em 3, porque há um que não está quieto, que não para, que não sei, quer dizer, temos situações muito difíceis, ou então que não aceita nada, que rejeita tudo, e então nós temos que ter trabalho individualizado, mas é uma lógica que é possível montar, que não é assim tão complexa. Os nossos alunos ao fim do ano não custam sequer o dobro de um aluno do ensino geral. Portanto, não é essa a questão do dinheiro, é o software. Nós temos o software metido na cabeça que a escola é competitiva, para o mundo competitivo, que a escola é seletiva, porque tem que selecionar os melhores, é meritocrática, mas é meritocrática como? Quer dizer, não é? O elefante, o macaco
E o chimpanzé sobem à árvore da mesma maneira ao mesmo tempo e têm o mesmo ponto de partida. Isso é que é meritocracia escolar. Não é? Quer dizer, e depois dizemos que eles não estudam, não querem nada, não fazem nada, não sei o quê. Que é essa a razão. Portanto, tentarei explicar isso, mas tudo numa lógica de uma pedagogia do amor. Eu estou a tender a chamar-lhe mesmo isso, pedagogia do amor. Sei que para muitos é logo corta, que isto não era comigo, juntar estas duas palavras é assassino, mas se calhar é a melhor maneira de chamar a atenção. Há uma filósofa, eu quando escrevi o livro e chamei-lhe mal de produção da exclusão escolar, olhar a escola para dizer excluídos, e falo disto em alguns sítios que eu estou a falar mais informalmente, mas muitas vezes, quando vou falar sobre isto, falo formalmente. E as pessoas ficam aterradas. E geralmente são professores. Portanto, eu saio de lá sempre assim um bocadinho rápido. Mas há esta. Eu também, porque eu estou muito cansado, durmo sempre pouco e depois ando aqui um bocado. Pronto, mas não faz mal. E portanto, era sobre, no fundo, é o modo de produção da inclusão escolar, de certo modo. É como é que nós podemos, assim como fazemos 12 passos que excluem os alunos, nós podemos andar para trás e fazer o verso, o que está no verso disso, é fazer o contrário disso e fazer os 12 passos. É simples. Não tem nada que saber. Portanto, não é uma coisa muito complicada. Depois é preciso criar pessoas realmente disponíveis para amar, para estar ali, para escutar, para ser próximo, não é? Para não julgar. Não sei, quer dizer, é isso. E depois construir soluções colaborativamente. Os nossos professores, foi uma coisa que me custou muito exigir ao Ministério, mas conseguimos, trabalham colaborativamente sobre estes alunos 4 horas por semana. É evidente que se não trabalharem sobre estes alunos colaborativamente, não fazem nada com eles. E então temos 4 horas de trabalho colaborativo entre os professores, que é onde eles aprendem, pronto, como se trabalha com esta malta, como é que se faz, o que é mais produtivo, o que é menos, se for para ali não resulta, se for para lá talvez. Pronto. E então é esta pedagogia do amor que eu estou a tentar, pronto, e numa lógica também de muita solidariedade, muita proximidade e muito amor à realidade, quer dizer, não é detestar a realidade, até o amor é nisso, quer dizer, a cidade tem isto, é preciso amar essa realidade, de ter esta gente completamente abandonada, desprezada, ignorada, remetida para um canto, guetizada dentro da cidade, e depois guetizada dentro de certas escolas. Nós temos escolas com 80% dos alunos com ação social escolar e temos escolas públicas com nem 10%, 7%. Portanto, há escolas completamente guetizadas dentro da cidade e uma segmentação brutal. Portanto, isto não é, digamos, não é fruto do acaso. Bom, é isso, não sei. Acho que já vos massacrei com os casos. Pela excelente apresentação e os desafios que foi lançar. Portanto, abrimos agora a audiência. Quem quiser colocar questões, faz favor. Vou colocar uma questão. Aqui, essa perspectiva do curso académico dos estudantes, não é? Que o ônus da educação dos miúdos está a recair muito sobre a escola e eu pergunto, no fundo, qual é o papel dos pais na educação deles, porque eles entrar na escola têm a educação dos pais, e também a sociedade, não é? Com estas, digamos, com estes atrativos de dinheiro e da imagem, que no fundo condicionam-nos um bocado a vida e aquilo que eles querem da vida. Estamos a limitar depois a vontade de estar na escola. Se eles não têm o exemplo dos pais, não é? Por exemplo, que lhes deveriam dar em primeira mão logo a educação, não é? No fundo vai ser a escola que vai apanhar com este problema, não é? Portanto, eu pergunto também se não será
não se via necessário educar a sociedade e os pais digamos, para limitar um bocado o problema a montante, não é? E eles não têm educação em casa, os pais são toxicodependentes, por exemplo, ou então o pai é traficante de droga, tem uma Lamborghini e ele diz, não vou estudar porque eu também posso comprar um carro destes e vendo muito mais rápido e portanto anda na escola como os outros, não é? E acho que a escola tem este grande problema, não é? De apanhar com isto depois, não é? E os professores, por isso é que não é fácil a vida do professor, também não é muito fácil, não é? Eu percebo perfeitamente o que o professor está a dizer, deve ser um esforço tremendo, não é? E não sei o que é que sobre isto, o que é que o professor acha. Quer dizer, é verdade isso, mas nós temos que partir do princípio que se não funcionou, no contexto familiar, a sociedade tem que ir em socorro disso. Pronto, é um bocadinho. E quem vai, em primeiro lugar, e à frente é a escola. A escola que tem aqui um papel central. E porque eles têm nono ano, ninguém tem nono ano, nenhum destes miúdos, muitos não têm sexto, e nem quarto ano, alguns. E, portanto, nós temos que fazer um trabalho, e deste ano recebemos alunos sem quarto ano. Não é? E nós temos que fazer aqui um trabalho que não é tanto um trabalho escolar, no sentido tradicional do termo, porque eles muitos não sabem ler e escrever, portanto têm uma dificuldade enorme de dominar conceitos básicos que a escola nos dá. E, portanto, temos que fazer um trabalho que é simultaneamente escolar, que vai fazendo aprendizagens, mas muito nucleares, e trabalhar as competências socioemocionais. Porque este é que é o problema deles. Eles saindo dali com o nono ano vão empregar-se ou com o 12º, mas muitos não querem fazer, por essas razões todas. Muitos deles estão connosco e traficam, além de consumirem, portanto, eles têm dinheiro fácil, não é? E, portanto, isso tudo é verdade. Agora, nós estamos a falar da escola. É preciso criar aqui barreiras nisto. Portanto, nós estamos a falar da escola. E, portanto, se estamos a falar da escola, não estamos a falar da família. Portanto, é a escola. E nestes miúdos, a maior parte deles, a família é 0 ou menos do que 0. Nós muitas vezes chamamos pais e mães, que geralmente não estão, são avós e outras pessoas, e nós, em diálogo, um e outro connosco, quem se porta pior são os ascendentes, são os adultos, não são os miúdos. E, portanto, é muito difícil trabalhar com pais ou quem faz as suas vezes como encarregado de educação. Nós temos que trabalhar, sobretudo, com os miúdos. E portanto, sempre que é possível trabalhar com famílias, trabalhamos. Mas é raro, raríssimo, nesta população. Eu estou a falar destes miúdos, não é? Isto é o fim da linha, o fim do fim. E portanto, nós aqui não voltamos para trás com a questão dos pais. Nós focamos neles e no trabalho que podemos fazer com eles. E por isso trabalhamos muito as competências socioemocionais. Portanto, fazemos um trabalho muito grande de desenvolvimento da sua capacidade desde logo de serem minimamente empáticos, de saberem quem são os outros, quem sou eu, de terem esta capacidade de se irem colocando no papel dos outros, de irem assumindo diferentes papéis, de irem aprendendo o que é um local de trabalho, o que é uma atividade profissional, porque não sabem. E nós criamos até uma empresa pedagógica que se chama Arco Serve, em que prestamos serviços. Por exemplo, se quiserem, de catering, de refeições, fazemos muitos, até para a faculdade, já fazemos muitos para a Câmara. Para quê? E é em termos escolares. Eles trabalham, nós produzimos serviços, e agora estamos a trabalhar também na moda, têxtil, reciclagem de roupa, e outras, jardinagem, também fazemos jardins agora. Para quê? Para eles terem a oportunidade de, em contexto protegido, exclusivamente connosco, dizerem as asneiradas todas que eles dizem ao chefe que os diz, então, 1 minuto atrasado, um caixa de supermercado, então tu chegas agora, olha, vai para é logo. E portanto, o que é que acontece? Nós arranjamos os empregos e eles perdem-nos todos. Dá-nos uma trabalheira louca a arranjar empregos e perdem-nos porquê? Por causa disto. Pontualidade, assiduidade, linguagem, falta de respeito. Coisas básicas. Não é por não saberem português e matemática. Não é? Portanto, nós temos que trabalhar o português e a matemática, não é? E uma língua, tentamos,
trabalhar o inglês, mas pronto, quando é possível, há miúdos que sim, mais fácil, outros não. Mas, portanto, e trabalhamos muito as competências socioemocionais deles, investimos muito nisso. Temos sempre as duas coisas em simultâneo, sempre, sempre, sempre. Trabalhamos em projetos interdisciplinares de 4 semanas, 5 semanas, e em cada projeto, cada miúdo tem um roteiro para desenvolvimento das suas competências, o que é que precisa desenvolver. Um que é assíduo e pontual não precisa trabalhar isso, precisa trabalhar a autonomia, precisa trabalhar a responsabilidade, e temos atividades que desenvolvem essas competências. Portanto, no fundo, nós não podemos andar para trás para a família, temos que andar para a frente, e portanto temos que os tentar estruturar e colocá-los na comunidade. É isso. Obrigado. Faz favor. Professor, eu tenho uma questão que tem mais a ver com o processo ao longo do tempo que teve ligado ao ensino. Se alguma vez surgiu a ideia de separar outra vez a educação entre homens e mulheres, e se com base nos dados científicos que se conhecem, que têm formas de aprendizagem diferentes, formas de aceitar e desenvolver o conhecimento diferentes, não é? Se alguma vez discutiram isso? Não. Não, discute-se, quer dizer, de vez em quando aparece esse tema, sim, aparece de vez em quando, mas nunca se discutiu em termos de formular nenhuma política, nem medida de política. Não. Eu sei que quem está ligado ao ensino tem conhecimento disso, e sim, é facto, é factual. Sim. E nunca se viu nenhuma autoridade a pegar nesse tema e tentar desenvolvê-lo. Não, isso é confirmo. Não confirmo, sim, é verdade. Mais alguma questão? Como é que nós podemos ajudar o Arco Maior? Agora já ouvi que o Arco serve, também serve, e há bocado estava a olhar ali para o Fernando, quando nós precisamos de um catering, vamos pedir o orçamento também ao Arco serve. Para trazer está na internet, está no Instagram e não sei o que, tem lá isso. Eu também vou seguindo o Facebook do Arco Maior e vou vendo que de vez em quando aparece um pedido de preciso de uma cozinha ou preciso de alguém que acolha um miúdo para num mecânico. Sim, isso. Este género de pedidos já encaminhei alguns para pessoas que espero que tenham respondido. Que outras maneiras, para além de estar atento ao Facebook, que outras maneiras é que nós poderíamos ajudar a que... É sobretudo isso, quer dizer, a questão dos donativos também podem sempre dar, mas quer dizer, o nosso problema principal não é o dinheiro, felizmente, não é? Temos quem nos dê, o Ministério da Educação dá-nos os professores, que corresponde a 80% do custo da nossa atividade, os outros 20% não dá, nós temos que encontrar soluções, e para o funcionamento diário, para tudo, mas temos, desde o princípio, tivemos a família Soares Santos, né, ligada ao Jerónimo Martins, que a própria família é que apoia, e temos também a Câmara de Porto, que desde há uns 5 anos, nos outros anos não apoiou, mas depois, desde há 5 anos, agora apoia-nos permanentemente, e portanto tem, por exemplo, pede-nos muitos caterings e assim, e isso é muito bom para nós, para treinar os miúdos, e vê-se, ao fim de 10, 20 vezes que eles fazem aquilo, eles aprendem a fazer aquilo. E autocontrolam-se, vão para a cozinha, ninguém entra na cozinha. E depois vêm e vão servir outra vez. Mas é a vida, é assim que se aprende. Mais vale aprenderem isso connosco e fazerem isso connosco e aprenderem a fazer assim e depois irem para o emprego e manterem-no. Nem que deem cabo depois da cozinha, mas pelo menos do ambiente. E, portanto, é através disso, através dessa ideia de nos ajudar a colocar miúdos. Porque lá dentro, há pessoas que muitas vezes vêm ter comigo para se oferecerem a trabalhar dentro, não é? Fazer coisas connosco e com os miúdos. Nós isso, em princípio, dizemos sempre que não. Porque temos muito medo de expor as pessoas de fora àquela situação. Nós sabemos como é que os dias começam, nunca sabemos como é que acabam. E temos muitas vezes muitos problemas. E as pessoas são muito maltratadas. Os adultos, eles maltratam-nos muito. E, portanto, é muito difícil expor pessoas a isto. E, portanto, e aquilo depois tem uma dinâmica interna que está estruturada, montada, e introduzir ali fatores de perturbação, aquelas questões da vinculação, não é? É preciso criar os vínculos, e os miúdos vão criando lentamente isso. E, portanto, perturbar isso é muito difícil. Portanto, nós, em geral, não. Mas, por exemplo, colocar miúdos a fazer estágios
a terem, nós colocamos muitas vezes os miúdos quando eles estão alguns mesmo muito desestabilizados, pedimos a algumas instituições empresariais, por exemplo, para os receberem durante 3 semanas, 4 semanas, por exemplo, a arrumar um armazém. Tem que ser trabalhos não é, físicos, reposição de supermercados, coisas assim. E os miúdos, para eles aprenderem a pontualidade, a assiduidade, essas questões do respeito, responsabilidade, há muita coisa que são competências que não para nós, que são dadas como adquiridas e que eles têm que adquirir. Portanto, é muito por aí. Nós, portanto, não temos assim... O difícil é eles existirem, não é? Não deviam existir. Estes miúdos não deviam existir, não deviam estar cá fora, não deviam ser marginalizados e, portanto, nós achávamos que era possível ter uma política municipal de criação de um quadro que permitisse dar respostas a miúdos, porque todas as escolas têm miúdos destes, todas. Ainda agora estive com uma professora aqui de uma escola, aqui bem perto, que dizia, olha, nós fizemos a semana passada um conselho de turma e estivemos todo o conselho de turma a discutir como é que nos íamos ver livros do miúdo. Assim, ipsis verbis. E passaram o tempo todo a discutir isso. Até que encontraram lá uma solução. Portanto, pronto, e o miúdo vai embora. Porquê? Porque ele inferniza a aula. Eu percebo a lógica. Só que o que está mal é a montante. Quer dizer, a aula não devia ser aquilo apenas. A escola devia ter outras soluções, devia ter outro... O quadro organizacional e pedagógico é que tinha que ser diferente. E não é. Não é, e o Ministério, em geral, não autoriza. E, portanto, quer dizer, autoriza-nos a nós, ou como é que se diz? Tolera-nos. Nós existimos, é bom, porque resolve muitos problemas, mas, de certo modo, isto não passa para dentro da escola, é muito difícil. Porque é outra maneira de pensar a escolarização. É muito difícil. Mais alguma questão? Há mais duas, pelo menos. Já agora, todas as escolas têm, e não é de agora. Não é de agora. Eu andava na Escola Industrial de Infante Dom Henrique, eu tenho 68 anos, tinha 14 ou 15 anos e já tinha colegas com problemas desses. Havia aqueles que, em termos de escola, já tinham alcunhas próprias na escola. Era o manga, era o... enfim, e eram, às vezes, até perigosos para os professores. Mais tarde, já eu era pai e com o meu filho eu estive numa associação de pais da escola onde o meu filho andava e estes problemas sempre quase diários, não é? E uma das coisas que a nossa comissão de pais se debatia com a direção da escola era exatamente aquilo que dizia há um bocadinho. A escola estava a tentar sempre afastá-los, né? E a menor coisa eram expulsos, eram 3 semanas sem poder aparecer na escola e pois, mas isso era o que eles queriam, há bocadinho disso, e nós discutíamos isso. E eram miúdos que vinham habituados de casa a certos ambientes. Andar de canivete aberto dentro da escola para eles era normal. Era assim que o pai se comportava em casa e no café, onde era normal. Portanto, e aqui na casa também já tivemos 1 ou 2 casos, não posso testemunhar, não muitos, felizmente, mas já tivemos 1 ou 2. Mas ficou uma curiosidade, há bocadinho falou do Ministério do Eros, não é? E, por outro lado, dá 80% do vosso orçamento é para os professores, e que eu também estava a pensar, com uma complexidade tão grande, como é que se arranja aqui um grupo de professores que trabalha de forma coerente e que trabalha bem e segue os princípios, como é que se definem os percursos educativos que são, aparentemente, e pelo que percebi há bocadinho, pessoais, cada estudante tem o seu, e depois como é que isto joga tudo numa coisa que é tão pequena e que tem tão pouco, afinal ao cabo, tem tão poucos recursos. É a pedagogia. É o que eu disse há bocado, é o software. É essa ética amorosa, é o que faz mais, o que é mais eficaz. Não são os recursos no sentido tradicional. Mas como é que eu arranjo os professores que Sim, estejam mas disponíveis para é isso que eu ia explicar. Nós não arranjamos. Portanto, como eu disse há bocado, é esse trabalho de Sísifo todos os anos. O Ministério, o funcionamento é assim, foi uma coisa que eu engendrei para ter o apoio do Estado, porque senão não tínhamos, o Ministério do Município rejeitou apoiar isto.
A resposta é, são ex-alunos. Não temos nada que os fazer voltar à escola. Já lá andaram, já tiveram a sua oportunidade. Foi isso que o Ministério nos respondeu. E, portanto, eu tentei, foram 3 anos para pôr de pé isto, e quer dizer, o Ministério lá aceitou. Mas como? Portanto, através das CPCJ, das casas de instituições de acolhimento e tal, os tribunais e tal, nós constituímos os alunos, portanto, vamos agrupando alunos que estão a ser, digamos, canalizados para nós, constituímos grupos de 10 e estamos em instituições da cidade. Agora já estamos, eram casas que nos foram cedidas, já estamos a ocupar hoje escolas, porque estavam sem alunos e cederam-nos espaços escolares. E ainda continuamos numa casa em Gaia. E o que fazemos é, cada grupo de alunos, uma escola que esteja relativamente perto, o Ministério autoriza-me que eu pegue esses 10 alunos e abra uma turma lá. E eles são alunos daquele agrupamento, mas são alunos do Arco Maior. Portanto, tudo funciona fora, no Arco Maior, tudo. Mas eu recebo os professores que a escola afetaria a essa turma se ela estivesse lá na escola. É assim, com mais estas 4 horas de reunião por semana. Portanto, e é assim que funciona. E, portanto, eu recebo todos os anos os professores que Deus me dá. E às vezes é o fim do mundo. E aí, eu há bocado expliquei que tínhamos muita dificuldade. É um trabalho louco todos os anos, mas como eu dizia, em setembro, às vezes é uma situação de muito constrangimento, muito difícil, que as pessoas caem ali e ficam desesperadas, o que me havia de ter acontecido ao fim de 10, 20 anos, 30 de serviço. Alguns desatam a chorar no mesmo dia, porque ainda eu lembro uma professora que sempre foi professora de liceu, de secundário, e que foi lá colocada e chega ao primeiro dia, logo à primeira aula, nós dizemos, é assim, onde ficou aqui e tal, vamos lá, temos que ir para a aula, vamos lá e tal, era português, vamos para a aula e tal, e ela começa logo com uma miúda, e tal, não sei o quê, olha, vamos fazer aqui isto, vamos aqui, vá lá, senta-te que vamos começar aqui a fazer um trabalho, eu tenho aqui uma coisa para te propor, trabalho. Olha esta vaca, quer-me pôr a trabalhar. Assim. É deste género. E, portanto, a pessoa começou, chorou, portanto, ficou completamente alarmada e chorou. Quer dizer, e nós, pronto, lá tentamos, e era uma miúda, de facto, muito complexa que tivemos, mas ela depois ficou no Arco 6 anos. Só saiu agora porque isto tinha que sair. Portanto, ela esteve 6 anos connosco, porque ela percebeu que podia dar a volta àquilo. E pronto, é isso. Nós temos esse trabalho, é muito difícil todos os anos, muito difícil. E podíamos ser uma escola e ter professores que o Ministério nos dava. É isso que o Ministério me propôs. Mas eu não quero ser uma escola, porque eu vou criar uma instituição, vou criar compromissos, vou ter um quadro, vou ter pessoal, vou ter técnicos, vou ter funcionários, Não quero. Não quero ser uma instituição, porque estou a institucionalizar a marginalização que os outros produzem. Nós podemos abdicar em tudo, menos nos princípios. E já que a escola tem princípios morais espetaculares e a ética é miserável em relação a estes miúdos, nós pelo menos temos que ser coerentes com isto. Há escolas aí que fazem um papel parecido com o nosso e são escolas. Chama-se escolas de segunda oportunidade. Fazem isso. Nós não queremos ser escola. E depois penamos também, mais, mas pronto, é a vida. Paulo, só uma curiosidade. O Joaquim Azevedo descreveu os marginalizados daqui da cidade do Porto. Mas outras cidades, Lisboa, devem ter situações semelhantes em maior número. A resposta que encontrou aqui é replicada noutras cidades ou o vosso modelo é original? Não, o nosso modelo é único. Único. Não havia nada e nós criamos do zero. Não, alguma coisa havia. Acabou de dizer que há as tais escolas de segunda oportunidade. Mas na altura, agora, na altura não havia. Okay. Havia uma. Okay. Havia uma em Portugal que era em Matosinhos. Não é por acaso que isto é Porto de Matosinhos, estamos lá para a frente. Sim. E havia em Matosinhos, criada há 2 anos na altura. Okay. E nós
dialogamos muito com eles, porque quando eu na Católica quis começar a erguer uma resposta, chamei-os, sabia que eles existiam, e disse, olha, venham cá pensar também isto connosco. Só que nós depois enverdamos por um modelo diferente, de não ser escola. Pronto. Mas fomos inspirar-nos na maneira de trabalhar a muita coisa que se faz pelo mundo. É preciso olhar lateralmente e ver. Mas hoje desenvolvemos um modelo de trabalho que é único. O que é que tem acontecido? De Lisboa, de Braga, de Cantanhede, de todo lado aparece gente que vem ver o Arco Maior e que pede para ver e quer depois diz, vamos tentar fazer no nosso sítio igual. Nós já houve uma fundação espanhola que nos financiou um trabalho de análise do impacto e depois também um modelo de replicação. E nós temos um modelo, quem quiser fazer o Arco Maior noutros sítios, nós temos uma maneira de o fazer. Mas ninguém fez, até hoje. Nós explicamos tudo, dizemos como é que é, eles vêm, estão connosco, veem como é que é, como trabalhamos, mas depois ninguém até hoje teve essa garra de pôr de pé uma coisa assim. Nós não vamos apoiar, portanto, nós não vamos lá apoiá-los, porque quem apoia sou eu, e eu não vou, eu já a Portigalha vejo-me desesperado, quanto mais agora Lisboa ou outros sítios. E, portanto, teriam que ser eles a fazer lá o que nós fazemos. Não teria de desenhar, só que eles têm é o nosso modelo, a nossa experiência, e levam tudo. Portanto, que é uma coisa que no princípio nós não tínhamos. Eles podem levar todo o modelo e adaptá-lo, e nós temos mesmo já instituições, mesmo até escolas de segunda oportunidade, por exemplo em Sintra, que já vieram várias vezes aqui aprender, digamos, maneiras que nós temos de trabalhar, e eles também têm. E se há mais alguma questão, nós podíamos continuar, mas eu sei que também tem outros compromissos, até teremos outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito